Mas a lei de improbidade nem de perto, nem de longe é um instrumento de combate à corrupção. Ela não é isso, não. Agora, ela sanciona, sim, quem, através de um ato corruptivo, agente público, por meio de um ato corruptivo, né, comete um ato de improbidade administrativa junto. Aí sim, ela vai sancionar. Eu estou procurando aqui e vou chegar agora aqui na minha pastinha do, do ADM2 do semestre passado, que eu tenho aqui as minhas anotações. Inclusive são anotações, vocês vão ver que eu vou colocar ali, são as anotações de aula que eu faço mesmo, tá? Porque esse tema na aula, vocês podem imaginar que ele é muito quente, né? As pessoas vêm para discutir nele, porque muitos enxergam, né, na improbidade mesmo esse combate à corrupção. O que aconteceu nesse período da Lava Jato com a Lia? Nós vamos chamar ela amorosamente de Lia, né? A Lei de Improbidade Administrativa. Durante esse período da Lava Jato, ela foi utilizada assim, como que basicamente assim como que um instrumento para se chegar a determinados fins, né? Então, se nós imaginarmos que a assim que as ações de improbidade contra o grupo Odebrecht, por exemplo, contra a, até mesmo contra os agentes públicos envolvidos, né? A gente pode imaginar o tamanho das ações de improbidade administrativa contra aqueles agentes ali. Aí tu vai dizer assim, professor, mas são particulares. Sim, eu já vou explicar como que nós chegamos nesses particulares, mas eu quero fazer exatamente dar para vocês uma visão analítica da improbidade bem direitinho de como ela começa, de como nós temos que enxergar ela, para nós não nos perdermos depois, para vocês não ficarem perdidas nesse tema, que é um tema super importante, é um tema que, como eu disse antes, talvez esteja hoje mais num grau de categoria para concurso público hoje mais importante do que mesmo as licitações, né? Até porque as licitações, esse período que a gente está vivendo agora de vigência conjunta da 14.133 com a 8666, e além disso, além dessa vigência conjunta, junto com ela ainda tem a medida provisória desse tempo do Covid, tudo isso faz o quê? Tudo isso faz com que a gente precise maturar esse tempo, né? Então nós não temos respostas ainda para muitas perguntas. Por exemplo, a gente só vai ter a efetiva visão de como que vão funcionar as modalidades da 866, da 1433, quando elas começarem a ser aplicadas. E elas só vão começar a ser aplicadas daqui um ano e meio, né? Então, por isso que esse tema da improbidade ele já é muito mais pronto para ser cobrado em concurso, para ser cobrado em exame da ordem. E também, eu sempre digo isso, né? Talvez vocês duas queiram fazer esse movimento, é uma área ótima para advogar. Porque a gente tem muitos. A maioria dos advogados que atuam no direito administrativo são generalistas, ou seja, são civilistas, né, que entendem do direito civil e do processo civil e que vão para dentro do direito administrativo advogar em improbidade. E é completamente diferente. É completamente diferente. A ação de improbidade administrativa, ela vai pelo procedimento comum, né? Ela vai dizer aqui ali no artigo 17 que é do rito ordinário, mas esse rito ordinário não existe mais, a gente sabe que hoje é o procedimento comum, e ela vai seguir o procedimento comum, mas é totalmente diferente o processo, porque ela tem um próprio código de processo dentro dela. No artigo 7º da LIA, que a gente vai ver daqui a pouco, depois lá no 17. Então, o civilista que vem para o âmbito de uma ação de improbidade e ele acha que
que é a mesma coisa que advogar no civil, quando ele está trabalhando lá com duas partes iguais, não é. Aqui você tem o Ministério Público do outro lado. O Ministério Público tem um canhão, um arsenal do lado dele, né? Tem do início da Lava Jato para frente, a opinião pública também fazendo parte desse time que está jogando com ele, então é muito difícil você advogar na improbidade. Então tem muito pouco advogado trabalhando nela. E aí a dica sempre que eu deixo é que se cogitada a possibilidade de repente de advogar nessa área, de especializar nesse tema, é um bom nicho de mercado para você começar a tua carreira como advogado e depois, né, escalar ela aí. Bom, esse eu vou compartilhar aqui contigo. Ó. Agora eu já consegui as minhas anotações aqui de aula. Então eu vou buscar depois. Esse é o material que eu já vou colocar ali junto com a aula, tá? Que é isso aqui. Aqui. Eu chamo microsistema de proteção na moralidade administrativa e não microsistema de combate à corrupção. É aquilo que eu disse antes, né, Aline? Então, a gente não, a LIA, ela não está cuidando de um microsistema de combate à corrupção. Não está, não. Para isso, nós temos o Código Penal. Para isso, nós temos, dentro de cada lei específica do direito administrativo, a gente tem uma parte penal, por exemplo, na lei de licitações, você encontra alguns crimes. Aqui, o único crime que existe na lei de improbidade aqui é o crime de denunciação caluniosa, ou seja, de você acusar alguém de improbidade e isso sabendo que a pessoa não tinha cometido o ato. Então, para o combate à corrupção, a gente tem o direito penal, né, e a lei anticorrupção, que é a 12.846 de 2013. A lei de improbidade administrativa, ela é um microsistema de proteção da moralidade administrativa. Então, ela está preocupada com a moralidade do gestor público. Igual assim, se o prefeito recebe um valor, né, igual tu falou ali, para fazer o presídio, e ele investe na Avenida Brasil, tá? Mas, tipo, se ele não investe nem na Avenida Brasil, tipo, ele deixa ali aquele dinheiro, passa os 4 anos dele de mandado, não tem problema? Ou ele tem que dar uma justificativa? Tem problema. Tem problema porque também vai ser improbidade administrativa, porque a ineficiência, ela como eu estava te dizendo antes, não é só a corrupção que encaminha para um ato de improbidade. A ineficiência também. Tem uma discussão forte na doutrina e na jurisprudência que tenta responder se a incompetência sem dolo, por exemplo, esse exemplo que tu deu, uma cidade média, pequena, o prefeito não tem um conhecimento grande, é uma pessoa comum do povo que se elegeu, ele não teve dolo de não fazer aquilo, de não empregar aquele dinheiro público. Tem muita dúvida se isso é improbidade. Para o Ministério Público, qualquer incompetência, qualquer ineficiência é improbidade administrativa. Por quê? Porque esse recurso que ele recebe, deixa eu te explicar como é que é uma recepção de recurso público. Por exemplo, o município recebe da União um dinheiro fundo a fundo. Fundo a fundo, o que eu digo sai da conta da União, vem para a conta do município. Para fazer lá o hospital. Tá? Então, pega uma cidade pequena, tipo a minha terra, lá, Ciríaco. Veio o dinheiro para o prefeito investir no hospital, melhorar, enfim. E ele deixa aquele dinheiro no caixa único. Ele não pode. Toda vez que um gestor público recebe um dinheiro de verba federal ou estadual, ele tem que fazer duas coisas. Primeiro, colocar aquele dinheiro numa conta com rendimento. Então ele tem que aplicar. Então ele tem que ter uma conta com rendimento ali. Aí o município que vai definir isso, se ele está pagando a folha pelo Sicredi, pelo Bradesco, pelo Itaú, pelo Banrisul, ele vai ter uma conta nesse banco que é tipo uma poupança. Né? O dinheiro fica corrigindo. E a segunda coisa que ele tem que fazer é avisar, expedir um ofício para todos os partidos políticos que têm representação na Câmara, avisando que veio um dinheiro de verba federal. Tá? Por quê? Para o vereador poder saber,
para o vereador poder fiscalizar e também para, se for o caso de uma verba fundo perdido, sem finalidade, poder sugerir onde investir. Porque essas verbas que vêm para o orçamento do município, algumas delas são como esse exemplo que a gente deu. Elas já vêm vinculadas a uma obra, elas já vêm vinculadas por exemplo, a comprar uma ambulância, a comprar um ônibus escolar, né? Que são recursos que a gente chama recursos vinculados. Então tem uma linha de crédito lá do Ministério da Educação para os municípios de até 10 mil habitantes ganharem ônibus escolares. Então, ela já vem com esse destino. Mas existem outra que é vinculada, que é muito comum, e também são as verbas da assistência farmacêutica, né? Para compra de medicamento. Então, o município recebe a verba da União para comprar os medicamentos que vão ali para a farmácia do município, aquela ali na Fagundes dos Reis, né? Então vem, por exemplo, para ele comprar paracetamol, todos esses da atenção básica. É vinculado, ele não pode gastar esse dinheiro em outro lugar. Mas existem outros recursos que vêm a fundo perdido, por exemplo, uma emenda parlamentar. Então aqui o deputado X da Silva, ele, até não sei se tu viu aquele videozinho que rodou o mundo aí, do prefeito ali da cidade pequena, agradecendo os recursos e que a secretária e a esposa dele, as duas dizem que são as primeiras damas, né? No mesmo vídeo, uma secretária e a oficial discutem. Naquele vídeo, ele diz assim, ele agradece um deputado pelos recursos que ele trouxe para o município. Então, esses recursos que vêm de emenda parlamentar, eles não têm uma vinculação. Então, ele avisa, né? Ele dá a conhecer por meio desse ofício. E aí todos os vereadores começam a sugerir, olha, quem sabe investe no recapeamento das estradas do interior, quem sabe investe no saneamento básico no bairro tal, quem sabe vamos asfaltar a rua tal. O grande detalhe, quando na gerência dos recursos públicos, se tiver ineficiência, nesse exemplo que tu deu, esse exemplo que tu deu aconteceu aqui em Passo Fundo, né? Não sei se tu lembra, veio o recurso para a construção de um presídio feminino, ele começou a ser construído aqui entre Passo Fundo e Carazinho, parou porque ele foi, teoricamente, ele estava em cima de uma área de preservação permanente. Depois esse recurso voltou para a União, voltou para o município, voltou para a União, mas nunca foi feito. Esse tipo de ineficiência, tá, ele caracteriza improbidade administrativa, sim, por dano ao erário, tá? Sempre por dano ao erário, a gente vai ver os atos de improbidade depois, sempre por dano ao erário, porque eu não posso dizer que tem enriquecimento ilícito do agente nisso, que ele recebeu alguma coisa para fazer isso, mas ele deixou de fazer, ele deixou de ser eficiente, e isso causou um dano, tá, ao erário, então ele precisa, teoricamente, ressarcir esse dano e sofrer outras sanções ali do artigo 12 da lei. Mas também, por outro lado, tem uma parte da doutrina, como, por exemplo, vou pegar aí o professor, a gente vai trabalhar aqui bastante com doutrina e com jurisprudência no tema da improbidade. Se a gente pegar aí o Daniel Assunção Neves, né, que tem uma obra que se chama a Lei da Improbidade Administrativa Comentada, inclusive ele está ali na minha biblioteca, da base de dados que a gente tem aqui da biblioteca, pode acessar ali, entra lá na biblioteca, base de dados, minha biblioteca, tem vários livros ali muito bons, um deles é esse do Daniel. Ele vai dizer que, para ele, ineficiência nem sempre é improbidade. E aí tem uma dúvida, né, que a gente vai ir até o fim pensando nisso. Se toda ilegalidade é uma improbidade administrativa. E aí o STJ vai vir e vai dizer, não. A ilegalidade só passa a ser improbidade administrativa quando ela for uma ilegalidade qualificada. Então, qualificada pela vontade dirigida do agente de estar causando um dano ou de estar sabendo que ele está indo contra a moralidade administrativa. Como eu estava te dizendo antes, para o Ministério Público, toda e qualquer ineficiência, toda e qualquer incompetência
na gestão do recurso público é improbidade administrativa. O Ministério Público tenta sempre, e tenta todas. E nesse afã, né, nesse entusiasmo da Lava Jato, ele conseguiu quase tudo. Ele conseguiu quase tudo. Porque, não sei se tu também tem essa impressão, mas a gente que estuda, vê o direito administrativo acontecendo todos os dias, quando você já fala em político e em improbidade, é uma coisa que junta, e as pessoas juntam, e você tem que destruir uma presunção aqui de culpa antecipada, ou de dolo já antecipado. É muito, eu brinco que isso aqui é muito pior do que o crime, porque no crime tu ainda dá presunção de inocência para o sujeito. Mas aqui não. Aqui você fala político e você fala improbidade, dá uma amálgama assim que é inseparável. E as pessoas não separam. Então as pessoas primeiro presumem. Desculpa, Aline, pode falar. Já julga. Quem não entende muito do direito administrativo já julga com outro pensamento, tipo. Exato. Porque você mistura político com improbidade. A cultura que se criou no Brasil de que todo político é corrupto até prova em contrário, né? E isso não é verdade, porque a gente vai ver agora, eu vou começar a explicar isso, que o agente público ele tem um regime de responsabilização que até a Constituição de 88, logo que a Constituição de 88 foi promulgada, ela era tripla. Então, por exemplo, o agente público, latíssimo senso, né? Pega desde o presidente, o cara que é eleito, o presidente, o governador, o vereador, o deputado, até o servidor concursado, passando pelo estagiário, tá? Todos eles. Nós achávamos, logo depois da Constituição de 88, que era tripla a responsabilização desses agentes. Então, que eles tinham lá a responsabilização civil, então, teriam que devolver dinheiro se acaso recebessem duplicidade. Penal, cometer um crime de corrupção passiva, peculato, né, prevaricação, o crime, e a administrativa, que era o procedimento administrativo, sindicância e perda do cargo. Só que depois veio a responsabilização da lei de improbidade administrativa, que é um quarto tipo. Ela não é nem civil nem penal, ela é um quarto tipo. Ela tem a característica de direito administrativo sancionador. Então também tem uma discussão, muitos se perdem discutindo se a natureza jurídica da LIA é penal ou é civil. Penal não é, em absoluto. Que não existe crime de improbidade administrativa. Eu posso ter um crime, por exemplo, corrupção passiva, prevaricação, peculato, que junto é um ato de improbidade. Mas crime de improbidade administrativa eu não tenho, não existe. Então ela não é de natureza criminal, também não é de natureza civil, porque ela não tem só sanções de ressarcimento. Ela é de natureza de direito administrativo sancionador. Então ali a gente já descobriu. Em 92 a gente descobriu, não tem só 3, tem 4. Mas tem também a responsabilização política para os agentes políticos. O prefeito, o governador, o presidente da república, eles podem sofrer uma coisa que se chama impeachment, né? Pela lei 1060 de 50 para o presidente, e para o governador, e para os prefeitos o decreto-lei 201 de 67. Então, já são 5. E depois que os tribunais de contas se estruturaram, depois da Constituição de 88, depois que passou aquela discussão de o que eles eram, o que era o Tribunal de Contas, se era jurisdicional, se não era, e aí se firmou o entendimento de que eles são um órgão auxiliar do Poder Legislativo, porque quem tem que conferir as contas do Poder Executivo é o Legislativo, então o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Depois que se definiu isso e se aparelhou os tribunais de contas, tem uma sexta responsabilização, que é a que nós chamamos de responsabilização externa, que é a dos tribunais de contas. Então são 6 níveis de responsabilização a que o agente público está submetido. Então quando a gente escuta as pessoas falarem que o Brasil é o país da impunidade dos políticos, isso não é certo, porque eles são em 6 níveis de responsabilidade eles podem ser
eles podem ser pegos e terem de responder. E respondem em todos, o Ministério Público, os tribunais de contas, eles são altamente combativos, eles vão buscar isso até a última gota de sangue do agente público. Né? Então, essa desmistificação é importante a gente fazer no começo, porque senão a gente acaba caindo nas armadilhas do senso comum, e isso traz para o agente público, réu na ação da improbidade administrativa, e isso traz um prejuízo imenso, porque ele já vai ter todo o aparato do Ministério Público em cima dele, tendo que fazer prova inicial de que ele não cometeu o ato de improbidade administrativa. Então, nesse microsistema de proteção da moralidade, nós temos na Constituição isso lá nos parágrafos 4º e 5º do artigo 37, né, principalmente no 37, parágrafo 4º, a Lei de Improbidade Administrativa, que é a LIA, nós temos a Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7347 de 85, a Lei Anticorrupção, a 12.84613, e a Lei Anticrime, de 2019, a 13.964, que alterou o 17, parágrafo 1º da LIA. Tá? Então, se a gente tivesse que falar em microsistema de proteção da moralidade administrativa, esse microsistema é composto por esses 5 elementos: a Constituição, a LIA, a Lei da Ação Civil Pública, a Lei Anticorrupção e a Lei Anticrime. Mas todas elas estão compiladas aqui na Constituição e na Lei da Improbidade. O que então, a partir desse alinhamento, deixa eu achar aqui onde é que estão minhas anotações de aula, aqui. A partir desse alinhamento, a gente pode começar a falar do que a improbidade é. Aqui era o que eu estava te falando antes. Ó. A gente achava que era tripla essa responsabilização do agente público. Depois a gente viu que foi quarta com a lei de improbidade e que hoje ela é sextupla, porque ainda tem a responsabilização política mais a dos órgãos de controle, que são os tribunais de contas. Tá? Então, a responsabilidade dos agentes públicos é sextupla. Ela não é mais tripla. Ela é sextupla. E isso, nossa, você ser responsabilizado ou poder responder em 6 esferas diferentes ao mesmo tempo, né? Então, a gente já pode imaginar, né, o que é isso. Imagina assim, você pode responder ao mesmo tempo civilmente, responder uma ação de ressarcimento, criminalmente por ter cometido prevaricação, peculato, corrupção passiva, você responder administrativamente, perder o cargo, por improbidade administrativa e ter mais o Tribunal de Contas na cola. Bom, isso termina com a vida do sujeito. E aí o que a gente tem que a partir disso, olhar para a LIA? A gente precisa olhar para a LIA a seguinte situação. Ela tem 3 problemas básicos. A aplicabilidade a particulares, que é um tema complexo, a aplicabilidade aos agentes políticos, isso aqui já está resolvido, e a prescrição da ação de ressarcimento, que é um outro grande problema. Mas antes de nós olharmos para esses pontos, eu preciso ir lá na LIA e falar quem são verdadeiramente o sujeito ativo, né? E quem é o sujeito passivo do ato de improbidade administrativa. Então, eu vou vir aqui para a lei de improbidade e vou compartilhar. Então, aqui está a LIA, né? Lei 8429 de 92. E aqui, no artigo 1º, a LIA vai nos dizer quem que pode sofrer o ato de improbidade administrativa. Ou seja, quem da administração pode sofrer o ato de improbidade. E ela é super ampla. Ela dá uma amplitude grande, olha.
Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta. Então, administração direta. Administração direta é a União, Estado, Distrito Federal e municípios e a sua estrutura de órgãos, né? Indireta. Então, a administração indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, autarquias, sociedades de economia mista. Fundacional, as fundações, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita atual, serão punidos na forma desta lei. Então, o que ela está dizendo? Quase toda administração, direta, indireta, fundacional e mais, as sociedades de economia mista, empresas públicas estão dentro de quem pode sofrer um ato de improbidade administrativa. Ou seja, quem é o sujeito passivo do ato de improbidade. Tá? O artigo 2º, ele vai nos dizer quem que pode ser o sujeito ativo do ato de improbidade administrativa. Quem pode ser aquele que pratica o ato de improbidade e que vai ser réu na ação de improbidade. Então, olha o que ele diz. Reputa-se agente público, para efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo 1º. Então, olha que interessante, porque nós estamos lidando com um conceito assim mais amplo de servidor público que o conceito do Código Penal, por exemplo. Então, se a gente for lá ver no crime de peculato do Código Penal qual é o conceito de agente público, é mais restrito do que esse aqui. Então, o conceito de agente público da LIA, ele pega todos que tem alguma relação com a administração. E o artigo 3º vai dizer quando que a gente pode chegar naquele terceiro que corrompeu, por exemplo. Então, olha só. Artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza, concorra para a prática do ato de improbidade ou se beneficie do ato de improbidade de forma direta ou indireta. Então, quando que a gente vai conseguir chegar? Por exemplo, imagine a situação de uma empresa que chega para o secretário de administração, que geralmente é onde acontecem as licitações, e dizem assim para ele: olha, eu tenho aqui 3 empresas que fazem parte do meu grupo e eu gostaria que elas ganhassem todas as licitações desse nicho de mercado aqui, por exemplo, imagina que são postos de combustíveis, e para isso eu vou te pagar uma comissão mensal de X. Cada contrato que sair para mim, tu ganha 10%. Então, se sair o contrato lá de 30 mil litros de combustível, que o valor do contrato é 140, 150 mil reais, 10% é teu, vai numa conta que tu me indica e eu vou te depositando. Tá? A LIA está preocupada com a moralidade do agente público. Então, se ele aceitou essa proposta, ele cometeu improbidade administrativa do tipo enriquecimento ilícito, artigo 9º. Mas nessa hipótese, nós também vamos poder responsabilizar por improbidade administrativa esse sujeito que veio fazer a proposta. Porque é o que diz o artigo 3º. As disposições dessa lei são aplicáveis do que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza para o ato de improbidade, concorra para o ato de improbidade ou se beneficie, direta ou indiretamente, do ato de improbidade administrativa. Então a gente vai conseguir buscar esse cara. Qual é o problema que a gente tem com a
com colocar particulares como sujeitos ativos do ato de improbidade administrativa. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu citei, a gente sim, nós temos ali responsabilização desse sujeito por improbidade administrativa. Tá? Então, ele vai ir para o polo passivo da ação de improbidade administrativa junto com esse agente público que ele corrompeu. Vão os dois estar lá. O problema é que o Ministério Público, em determinadas situações, começou a juizar ações de improbidade administrativa apenas contra o particular, sem ter agente público no polo passivo dessa ação. Seria mais ou menos o seguinte, olha só. Imagina assim. Acho que você deve conhecer esse ator. Ele é um ator mais da minha época, então não sei se tu vai conhecer. Guilherme Fontes, tá? Hoje ele tá passando no Viva aí, ali no 543 da NET, com uma novela bem do meu tempo, de adolescente, chamada A Viagem. Lógico que tu não conhece, né? Então tu precisaria ir no Viva ver. Mas o Guilherme Fontes, um ator global, na Globo, durante quase toda a carreira dele e tal, ele fez, no ano de 1996, 1997, 99, ele captou dinheiro do fundo de incentivo à cultura, da Lei Rouanet e da Agência Nacional de Cinema para fazer um filme. Ele captou dinheiro público para fazer um filme. A Agência Nacional de Cinema, Ancine, o Ministério da Cultura, nessa época, eles divulgavam editais, né? Então tinha dinheiro para financiar filmes nacionais. Então eles lançavam lá um edital. Num desses editais, esse ator, Guilherme Fontes, fez a proposta de um filme, foi aceito e foi liberado para ele uma grana. Grana alta. Algo aí perto de 90 milhões para fazer o filme. E ele recebe esse dinheiro, começa a fazer as locações do filme, mas ele nunca faz o filme. Ele só vai fazer o filme 10, 12 anos depois que ele pegou esse dinheiro público, e ele também não prestou contas dentro do prazo estabelecido pelo edital de onde ele tinha colocado essa grana. Então, isso do Ministério da Cultura vai, né, para o Ministério Público. O Ministério Público ajuiza uma ação de improbidade administrativa contra o Guilherme Fontes, contra a irmã dele, que era sócia com ele na produtora, e contra Guilherme Fontes Filmes Limitada. E o que acontece? O Ministério Público ajuiza essa ação é julgada procedente, ele é condenado a devolver esse valor de forma atualizada, ele é condenado a outras sanções do artigo 12 ali da LIA. É feita a apelação, né, isso corre lá na Justiça Federal do Rio de Janeiro. É feita a apelação. Na apelação, ele constitui um advogado que entende de direito administrativo, e ele vem e diz o seguinte, só um pouquinho. Vocês estão deturpando aqui um conceito, que é o conceito de agente público. Eu sei que existe o artigo 3º da LIA, dizendo que aquele que induziu, concorreu ou se beneficiou do ato de improbidade pode ser responsabilizado, junto com o agente público. Agora, cadê o agente público? Onde está o agente público? Não há um agente público para ser colocado no polo passivo. Esse tipo de ilegalidade, em que você recebe dinheiro público de um edital, de uma oferta pública, de uma verba pública, sem que exista um agente público a ser corrompido, a ser induzido, ele não pode ensejar a improbidade administrativa só do particular. Quer ver um outro exemplo, Aline, que tu vai entender? De tempo em tempo... Igual... diga. Na prefeitura, a gente ficou sabendo, né, os estagiários ali, todo mundo. Tem um colega nosso que trabalha com nós, só que ele é concursado, né?
E daí ele disse para nós que daí tem uma mulher lá que ela ainda tá ali, mas ela tinha sido afastada há 2 anos. E daí ali na secretaria ela trabalhava num núcleo ali dentro e daí ela meio que desviava o dinheiro para a conta dela e ninguém sabia. Daí passou um tempo e descobriram, e hoje é descontado do salário dela, sabe? Daí até se tu entra ali no portal da prefeitura, bota o nome dela, aparece que é realmente descontado valores por mês do que ela tinha tirado, assim. Eu não sei se entra como improbidade. Olha, aí entra como improbidade, claro que sim. Só que o que acontece? Isso que aconteceu com ela, que vocês ficaram sabendo, é a responsabilização civil. Ela está Uhum. devolvendo o que ela pegou. Mas não é a improbidade administrativa. A improbidade administrativa é outra coisa. Ela provavelmente, então, ela não foi implicada por improbidade, ela foi implicada apenas por. Porque aí tem um. Tem um entendimento que pode dizer assim, ó, foi erro dela, não foi dolo ou culpa, foi erro. Uhum. Então, se verificasse que era dolo dela, bom, aí é ato de improbidade. Ela teria que sofrer uma ação de improbidade administrativa junto com essa que ela sofreu de ressarcimento, né? E ela ia provavelmente perder o cargo, né? Agora, É igual os outros convidados ficaram tri brabo, né? Porque, tipo, ela não perdeu o cargo, ela tá lá e tá como chefe esse ano, entende? Então, ah, tipo, aí, ó. Aí, mas aí, esse ponto é interessante de observar, porque por que isso não foi para o Ministério Público? Por que o Ministério Público decidiu não fazer ação de improbidade contra ela? E por que também, qual a razão de o município não ter ajuizado uma ação de improbidade contra ela? Porque o município também é parte legítima para fazer uhum. ação de improbidade administrativa. Por exemplo, tu manda para o MP a informação dizendo, olha, eu tenho um servidor aqui que está acontecendo isso, eu já fiz o PAD e a gente chegou à conclusão que ele de fato tirou dinheiro. O Ministério Público tem que ajuizar a ação de improbidade. Se ele disser, não, olha, não, acho que não tem elementos, não sei o quê, o município pode fazer ação de improbidade. A União pode fazer ação de improbidade, o Estado do Rio Grande do Sul. Então, nesse caso, o município podia ter feito. E aí, com um detalhe, né? É imprescritível. Sim. Essa é uma outra discussão forte, mas se tratar de um ato de improbidade doloso, que me parece aí seria o caso, ela desviava para a conta dela e tal, é imprescritível esse dano. Então ainda pode ser feito a qualquer momento. E aí tu me diz assim, ah, mas ela ainda está lá e só foi feito para ela responsabilização civil. É, esse é o grande ponto, né, que a gente sempre fala da seletividade ou do Ministério Público ou da pessoa jurídica interessada, que ali é o município, de fazer contra uns e não fazer contra outros, né? Ah, Então, por que provavelmente isso não aconteceu? Porque provavelmente aconteceu no mesmo partido dela, entende? Ou dos, na mesma administração em que ela fez. Então não é interessante fazer, entendeu? Agora, se daqui a pouco mudar e isso vier à tona, bom, aí pode ser que essa servidora seja responsabilizada, né? Mas aí não tem problema nenhum, porque você tem identificado um agente público que produziu dano ao erário. No caso, me parece que não é enriquecimento ilícito, mas dano ao erário, porque ela tirava do erário para conta dela, por dolo, ou até o artigo 10 pode ser até por culpa, e não há razão para não ser feita uma ação de improbidade administrativa que não seja mesmo uma razão de cunho de interesse político mesmo, né? Agora, sim. quer ver uma outra situação que é bem comum, e voltando ali ao nosso tema de não ter agente público no polo passivo, porque mesmo que ela seja, olha só, mesmo que ela não fosse servidora de carreira e fosse uma secretária, por exemplo, nomeado um secretário municipal de saúde, secretário municipal de agricultura e tal, ele também é agente político, né? Ele também vai responder por improbidade administrativa, com toda certeza. Ah, e se é servidor público, tanto mais, porque então ele é de carreira, ele vai estar ali e tudo mais. Olha, tem coisa muito louca assim, ó. Na Polícia Federal tem um delegado que responde por improbidade administrativa que ele está há uns 10 anos para perder o cargo.
em várias ações de improbidade, né? E isso não acontece, o Ministério Público se passa em algumas situações, em outras é incrível, sabe? Tem algumas coisas que não tem muita explicação. Mas deixa eu voltar na questão ali de por que a gente não pode ter uma ação só contra o particular de improbidade administrativa. Porque um outro caso que pipoca, que sempre pipoca na imprensa aqui de Passo Fundo, é uma ação de improbidade que o Ministério Público ajuizou contra um hospital e alguns médicos, porque, teoricamente, no dizer do Ministério Público Federal, o hospital fabricou algumas despesas pelo SUS para receber e não fez. Então, procedimentos que não existiram e que o hospital cobrou do SUS. E o hospital fazia isso sugerindo a médicos que colocassem mais próteses, anotassem nos prontuários mais próteses do que colocaram, próteses que não colocaram, enfim. Então, os médicos e o hospital estariam implicados nisso. Tá? Um ato de improbidade administrativa, do tipo dano ao erário, e também de violação aos princípios, que é o do 11, e ajuizou a ação de improbidade. E aí, a pergunta básica: onde está o agente público no polo passivo? Não tem. Ah, mas o hospital é considerado agente público porque ele gere recurso público. E essa é a grande discussão, então, que se estabeleceu. E chegou até o STJ. Eu posso considerar o Guilherme Fontes, o Hospital X, porque receberam uma verba pública, eu posso considerar eles agentes públicos por conta disso? E o STJ respondeu: não, não pode. É um julgado que esse julgado ele ficou conhecido pela alcunha dele, que é o caso Guilherme Fontes. Tá? Eu já vou te mostrar ele aqui. Isso chegou no STJ, e o STJ, pela primeira turma, o STJ, pela primeira turma, disse não. Isso não pode ser encarado dessa forma. Aqui, já vou fazer o download e baixar ele aqui. E aí eu vou compartilhar. Aqui. A ministra, que era relatora, é a Marga Testler. Ela é juíza convocada lá no STJ, mas ela é aqui do TRF da 4ª Região. Muito querida. Minha amiga, muito querida. Eu já convidei ela várias vezes para vir palestrar aqui na IMED. E ela sempre se escapa. Mas é uma pessoa de uma educação, conhecimento jurídico enorme, e estava convocada lá nesse período no STJ na primeira turma. Então, olha o que se estava discutindo aqui. Tá? Processual civil administrativo, ação de improbidade administrativa proposta apenas contra particular. Extinção sem resolução do mérito, ausência de agente público no polo passivo. Então, olha aqui o que eles vão chegar à conclusão. Inviável a propositura de ação de improbidade administrativa contra o particular sem a presença de um agente público no polo passivo, o que não impede a responsabilização penal e de ressarcimento ao erário civil pelas vias adequadas. Tá? Então, o que o STJ disse? Nesse caso do Guilherme Fontes, que é aplicável a esse caso aqui também, que eu falei que geralmente pipoca na imprensa aqui de Passo Fundo dessa ação contra o hospital, alguns médicos, é o seguinte: o Ministério Público não pode ajuizar a ação de improbidade administrativa unicamente contra o particular. Porque se nós fôssemos admitir isso, nós admitiríamos que o particular, ele sozinho pode praticar um ato de improbidade administrativa. E, na verdade, quando o artigo 3º refere que nós também vamos poder implicar aquele particular que induziu, concorreu ou se beneficiou do ato de improbidade, essa conduta dele, induz alguém. Concorrer está fazendo junto com alguém. E se beneficiar, é se beneficiar de um ato de improbidade que alguém fez.
Porque o particular não comete improbidade nunca. Por quê? Porque a probidade administrativa tem a ver com o agente público e não com o particular. Então, o particular comete uma imoralidade em oferecer a vantagem. O particular comete um crime em oferecer a vantagem, corrupção ativa. Agora, ele nunca vai cometer ato de improbidade. Por quê? Porque ele não é agente público. Então, quando o artigo 3º diz que nós podemos responsabilizar também o particular que induz, concorre ou se beneficia do ato, é porque o agente público produziu o ato de improbidade administrativa. E quando eu não tenho agente público produzindo esse ato de improbidade administrativa, bom, aí eu não tenho, e essa é a grande tese aqui do 1.405.748, que é o caso Guilherme Fontes. A grande tese que sai desse julgado não é essa aqui do item 4 da ementa enviável à propositura. É o seguinte, são duas conclusões. Primeiro, particular sozinho não produz ato de improbidade. E segundo, a segunda grande tese, que não há como responsabilizar sozinho um particular sem que eu tenha um agente público envolvido. Então, assim, quem é o agente público nesse caso do Guilherme Fontes? Não tem. Foi uma abertura de crédito, né? Foi um edital público de destinação de recursos. Não teve nenhum agente público aqui se corrompendo, errando. Não, nada disso. Foi tudo automático. É que nem, por exemplo, imagine assim, sai um edital da CAPES para recurso público para fazer um evento. Então a IMED vai lá, e por meio lá, vamos imaginar, da professora Salete, que é a coordenadora do PPG, capta 30 mil reais lá numa linha da CAPES para fazer um evento aqui de direito administrativo. A gente pega o dinheiro e não faz o evento. E não presta contas. É a mesma coisa. Tem improbidade administrativa? Não tem. Vai ter que devolver o dinheiro. Vai ter que devolver o dinheiro em ação de ressarcimento. Mas improbidade administrativa não tem. Por quê? Porque não tem um agente público envolvido. Claro que o Ministério Público não gosta dessa posição. O Ministério Público esperneia quanto a isso. O Ministério Público ainda hoje bate forte nesse quesito. Mas o julgamento que ainda norteia como precedente ele não é um precedente vinculante, porque isso aqui ainda não foi decidido em embargos de divergência. Então eu tenho a primeira turma do STJ com esse posicionamento aqui. A segunda turma é titubeante, uma hora decide de um jeito, outro de outro. E ainda não foi afetado um recurso especial para embargos de divergência decidir esse ponto lá no STJ, ou ainda um recurso especial que seja repetitivo para colocar fim nessa história. Mas como jurisprudência, como precedente persuasivo, uma jurisprudência que não é vinculante, mas que representa o posicionamento que atualmente vem sendo seguido, é esse aqui do Guilherme Fontes, para dizer então que não cabe ação de improbidade administrativa unicamente contra o particular. E aí tem uma questão que é interessante, porque se a gente diz que não cabe unicamente contra o particular, as pessoas pensam assim, então o cara vai ficar sem responder. Não, é o que diz aqui a parte final, da ementa. Ele não é que ele fica sem responder, ele vai responder criminalmente e ele vai responder civilmente, ou seja, ele vai devolver o dinheiro, tá? Mas isso não é improbidade administrativa. Então, é muito clara essa conclusão a que chega aqui a primeira turma do STJ, para dizer assim, se não tem servidor no polo passivo, cuidado, não é improbidade. É um ilícito civil, pode ser um ilícito penal, pode ser um crime, mas não é improbidade administrativa. Tá? E por que o Ministério Público prefere que seja improbidade, que não seja ação de ressarcimento? Por quê? Você vai pensar assim, mas por via da ação de ressarcimento, ele vai devolver o dinheiro do mesmo jeito. O problema é que quando o Ministério Público perde a ação de improbidade e ganha de ressarcimento, ele perde várias sanções da ação de improbidade, né? Então, na ação de ressarcimento, o sujeito vai só devolver a grana, não tem a condenação dele, a suspensão dos direitos políticos, ao pagamento de uma multa civil. Eu não tenho como, fora da ação de improbidade administrativa, bloquear bens do sujeito desde o início da ação, como tem aqui. Então,
é por isso que o Ministério Público insiste tanto nisso, de alargar, porque então o STJ diz assim, se fosse possível admitir só particular no polo passivo porque ele pegou dinheiro público, aquele conceito do artigo 2º de agente público que já é larguíssimo, eu expando ainda mais. E aí o que o STJ diz? Aí seria impossível controlar a questão da improbidade administrativa, porque é muito amplo o conceito de quem pode produzir um ato de improbidade. E aí até um exemplo que surge no julgamento, né, na sessão de julgamento, que não está aqui no acórdão, mas que surgiu na sessão de julgamento, foi o seguinte, né? Então até aquele sujeito que recebe, por exemplo, é demitido, pede o seguro-desemprego, recebe as parcelas e na última parcela ele consegue reemprego, mas ele não dá tempo de avisar para o Ministério do Trabalho, ele frui a última parcela do seguro-desemprego concomitantemente já com o primeiro salário, então esse sujeito também produz um ato de improbidade administrativa. Então diz o STJ, não tenho como fazer isso. Então, o que sai desse caso Guilherme Fontes, no recurso especial 1.405.748, e que o STJ até hoje tem esse entendimento na primeira turma, é de que o particular sozinho não produz ato de improbidade administrativa. Por conta disso, eu não posso ter o ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa unicamente contra o particular. Então, se a gente olhar para dentro de inúmeras ações de improbidade que o Ministério Público oferece nesse sentido, elas deveriam ser parar no juízo de admissibilidade, que é algo que eu vou dizer para vocês, acho que no próximo sábado, quando a gente encerra, mas durante a semana eu quero colocar ali alguns vídeos também gravados, que essa semana não deu tempo nem de gravar nada. Mas olha como é interessante. Tem um outro tipo de ação de improbidade que o Ministério Público faz, bem desse tipo aqui, só com particular no polo passivo. Tá ligada, Aline, que as farmácias têm um programa Farmácia Popular, né? Eu não sei se tem ainda. Uma época parecia que o governo federal ia romper com isso. Mas você vai ali na Panvel, na São João, na Droga Raia, tem uma faixa ali. Ó. Aqui tem farmácia popular que você vai e retira, por exemplo, se você é hipertenso, ou asma, diabetes e hipertensão, principalmente. Você vai lá, ou é asmático, então você tem que usar lá a bombinha lá, como é que é o nome da bombinha lá, que é a budesonida, mas eu não me lembro agora o nome comercial. Então você, com o receituário do teu médico, você vai lá, né, pode ser um médico do SUS, pode ser um médico particular, você entrega o receituário, dá o CPF, você retira de graça, não faz o pagamento. Né? E aí o que acontece? A farmácia depois vai cobrar isso do SUS, porque então esse programa Farmácia Popular, ele foi muito bom, ele é um programa genial, porque o governo paga para as farmácias que têm um alcance muito maior do que farmácias públicas, né? Como, por exemplo, a farmácia do município ali. A pessoa também pode retirar lá, mas se eu tenho uma farmácia na esquina da minha casa e eu posso fazer isso lá, a farmácia vai me dar o medicamento e vai cobrar do SUS. E aí o que acontece? Muitas farmácias, né, em cidades, principalmente em cidades pequenas, o que elas faziam? As pessoas que iam buscar esses medicamentos, eles faziam um cadastro. Então o Leandro, por exemplo, foi lá, no município de Casca, tá? O Leandro foi lá, foi no Farmácia Popular, uma vez, pegar um medicamento para hipertensão, o atenolol. Né? Então, o farmacêutico me deu, eu dei o CPF, mas ele guardou esse dado. E aí, ele guardou também o dado do CRM que me deu o receituário. No mês seguinte, eu não apareci mais para buscar o remédio, porque eu comprei ou porque eu parei de tomar. Ele continuava lançando. E assim ele fazia com todos. Com todos que chegavam no Farmácia Popular, ele guardava esses dados e depois... E muitas farmácias fazem isso. Só que, em cidade pequena, começou a chamar a atenção de um departamento interno do SUS, que se chama o DenaSUS, que em algumas localidades havia um consumo altíssimo desse tipo de medicamento. Então, por exemplo, nem que a maioria da população de Casca, por exemplo, fosse hipertensa, teria uma quantidade tão grande de dispensação naquele município. Então, o DenaSUS logo percebeu que tinha uma fraude no Farmácia Popular.
Tem algumas coisas que funcionam dentro da administração, sabe? O DenaSUS é uma delas. Então, o DenaSUS percebeu, abriu uma investigação. A primeira coisa que o DenaSUS faz é parar os pagamentos para essa farmácia, né? Porque isso está lá na lei do Programa Farmácia Popular, que havendo suspeita, a primeira coisa a fazer é parar. Então, para de fazer os repasses e bloqueia a farmácia para o Farmácia Popular. E aí começa a investigar. E aí lógico, chegaram à conclusão, pegaram, né, o esquema que a farmácia fazia e chegaram à conclusão, então, lá, que ela causou um dano ao erário de quase 200 mil reais. E isso aconteceu lá, aconteceu aqui no Rio Grande do Sul em vários municípios, em São Paulo aconteceu, tem até um caso bem famoso lá que o Ministério Público ajuizou e também recebeu o mesmo entendimento desta primeira turma, que é de Fernandópolis, São Paulo. Então o Ministério Público o que fazia? O DenaSUS oficiava o Ministério Público, mas oficiava o Ministério Público para os fins penais, né? Ou seja, para responsabilizar penalmente o proprietário da farmácia, né? Porque ele cometeu, enfim, crime de peculato e tal. E o Ministério Público olhava e dizia, não, peraí, aqui tem ação de improbidade administrativa também. E ajuizava as duas ações. De novo, não tem agente público no polo passivo. Por quê? Porque ninguém foi corrompido, não teve um agente que errou, não, nada disso. Né? Então, nesses casos do Farmácia Popular, também são casos em que o Ministério Público ajuiza só contra o particular e também tem perdido. Por quê? Porque quando isso bate no STJ, o STJ vem, desde 2015, que foi o caso do Guilherme Fontes, decidindo dessa forma. No ano passado, a segunda turma do STJ, você sabe como funciona o STJ, né, Aline? Eles são 6 turmas, STJ são 6 turmas, compostas de 3 sessões. Então, a primeira e segunda turma compõem a primeira sessão, a segunda e terceira turmas, a terceira e quarta turmas, a segunda sessão, a quinta e sexta, a terceira sessão. Então, cada de 2 turmas dá uma sessão. E a reunião de todos dá o que o STJ chama lá de corte especial, né, que é tipo plenário. Então, a segunda turma do STJ, no ano passado, 2020, julgando um recurso especial, foi contra esse entendimento aqui do caso Guilherme Fontes. Aí tu vai dizer assim, professor, então mudou o entendimento? Não, não mudou. A primeira turma continua decidindo desse jeito. E a segunda também tinha esse entendimento. No ano passado, julgou diferente. Pode ser uma sinalização de que mudou o entendimento? Pode. Agora, o que falta fazer? Falta o STJ julgar um desses 2 casos na sessão. Então, na reunião da primeira e segunda turmas. Quando fizer isso, que provavelmente vai ser num embargo de divergência, porque imagina assim, tu tá advogando pro réu da ação de improbidade, né? Então tu leva para a segunda turma dá julga de acordo contra o que a primeira turma decide. E aí tu pensa assim, bom, STJ, se liga, aqui na primeira turma tu tá entendendo de um jeito, na segunda de outro. Vamos reunir isso aqui, vamos decidir, né? O que fica. Então, quando esses embargos de divergência puderem ser levados para a primeira sessão, que é a reunião da primeira e segunda turmas, vai decidir isso. E aí vai ficar como entendimento da primeira sessão. Aí é o primeiro nível da existência de um precedente uniforme, que a gente não tem hoje. O que eu tenho hoje? A primeira turma com esse entendimento do caso Guilherme Fontes. A segunda turma também tinha esse. Mas no ano passado, no julgamento isolado, mudou. Não sei, porque a gente não teve outros julgamentos nesse sentido, não sei se isso vai continuar dessa forma. Se continuar, a gente tem uma divergência aberta na primeira sessão. Primeira turma decidindo de um jeito, segunda turma decidindo de outro. E aí eu preciso de um embargo de divergência para levar para a primeira sessão reunida, aí as 2 turmas, a primeira sessão julgar um embargo de divergência e daí me dizer o que de fato a gente tem que tirar como entendimento da primeira sessão do STJ. Enquanto isso, se tu está advogando para os agentes de improbidade, tu vai defender a posição da primeira turma. E se tu estiver do outro lado no Ministério Público, tu vai defender a posição que a segunda turma tirou da cartola no final do ano passado. Essa questão aqui
na aplicação da lei de improbidade aos particulares, ela é das coisas assim mais tortuosas de se decidir hoje na ação de improbidade. Deixa eu voltar lá para ali. Por quê? Porque a ação de improbidade administrativa, ela é um canhão, né, Aline? Por que ela é um canhão? Por causa daquilo que eu te mencionei antes. Ela não tem só a determinação do ressarcimento. Ela é muito mais do que isso. Ela suspende os direitos políticos do sujeito. Ela pode, nesse caso que tu mencionou, por exemplo, da servidora, ela leva à perda do cargo, né? Cargo ou função. Então imagina assim, por exemplo, ó, imagina, eu tenho um cliente que me procurou para fazer a defesa dele numa ação de improbidade que já está bem avançada, lá na apelação que a gente pegou esse troço. E o que ele quer? Ele só quer que a gente consiga reverter a pena de suspensão dos direitos políticos porque ele quer se candidatar a deputado estadual. Ele não se importa se tiver que pagar multa civil, ele não se importa se de repente hoje ele ocupa uma função no governo estadual, ele não se importa nem de perder talvez a função ali, mas o que importa para ele? Poder se candidatar a deputado estadual em 2022. Então ele precisa reverter essa sanção, tá? Então, por isso que a lei de improbidade, a gente diz que ela é um canhão. Por quê? Porque ela inviabiliza a vida política do sujeito. Se o sujeito é político, ele não pode se candidatar. Se ele ficar fora do pleito 2 vezes, significa o esquecimento dele em eleição. Ele dá a perda da função. Então, quer dizer, olha um exemplo que aconteceu em São Paulo, tá? O sujeito, quando cometeu o ato de improbidade e teve a sentença, no primeiro grau, ele era prefeito de uma cidade do interior de São Paulo. Quando transitou em julgado essa condenação, ele já não era mais prefeito, ele era ministro. Tá? E aí a dúvida que ficou é, quando transitou em julgado a perda da função ou do cargo, o que ele perde? Hoje ele perde a função que ele está como ministro? Ou isso valia para quando ele era prefeito para ele perder lá? Vale onde ele está hoje, porque transitou em julgado hoje. Então, se o sujeito, quando cometeu o ato de improbidade, era prefeito e hoje ele está ministro de Estado, secretário de Estado, e hoje transita em julgado a condenação à perda do cargo ou função, ele perde a função que ele está hoje. Hoje. Ou se ele cometeu o ato de improbidade, ele era estagiário do TRF da 4ª Região, hoje ele passou no concurso e ele é analista, e hoje transita em julgado aquela condenação de estagiário por improbidade administrativa, ele perde o cargo de analista. Então a improbidade administrativa, a lei de improbidade administrativa, ela é uma metralhadora giratória. Ela pega a vida do sujeito absolutamente por todos os lados. Então é por isso que o Ministério Público investe tanto nessa tese de que até o particular pode responder por improbidade administrativa. E a gente tem que ter esse cuidado, porque se a gente deturpa o sentido da improbidade administrativa para permitir que qualquer particular possa praticar a improbidade administrativa em última análise, bom, a gente tem um problema sério, porque então a gente está saindo, né, com essa definição da esfera do direito administrativo, e a gente está indo quase para uma situação de objetivar responsabilidade em sede de improbidade administrativa. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tem que ter muito cuidado com essa situação. Deixa só eu te pontuar outras 2 coisas antes da gente encerrar por hoje. Olha só. Quem que pode ser autor da ação de improbidade, tá? O Ministério Público. O Ministério Público assim, o que nós chamamos assim, nós vamos dividir isso aqui, Aline, nós vamos dividir a legitimação. Se tu quiser colocar isso aí em algum lugar das tuas anotações, a gente vai dividir. Esse tema é o tema da legitimidade ativa para ação de improbidade, ou seja, quem pode ser autor, quem pode oferecer ação de improbidade. O Ministério Público a gente sabe que pode sempre, tá? Então a gente chama o Ministério Público de legitimado universal.
legitimado universal para a ação de improbidade administrativa ao Ministério Público. Mas olha o que diz o artigo 17 ali da LIA no CAPT. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Quem é essa pessoa jurídica interessada? A pessoa jurídica interessada é aquela que a gente viu lá no artigo 1º, que é aquela pleiade enorme de entidades da administração. Então, por exemplo, tu deu aquele exemplo da servidora municipal ali, né? Quem que é a pessoa jurídica interessada naquele caso? O município de Passo Fundo. Ah, mas e se ela era servidora da Codepas? A Codepas. Mas e se era um ministro de Estado? A União. Um secretário de Estado? O governo do Estado. Um secretário municipal? O município. Um diretor do Hospital Municipal César Santos? Hospital Municipal Dr. César Santos, uma autarquia. Percebe? A pessoa jurídica interessada é sempre quem sofreu o prejuízo da improbidade administrativa. É a vítima do ato de improbidade. Então, nós chamamos essa pessoa jurídica interessada, que também pode ajuizar a ação de improbidade, do legitimado circunstancial. Tá? Esse é o chamado legitimado circunstancial. O Ministério Público é o legitimado universal. A pessoa jurídica interessada, o legitimado circunstancial. Como que isso vai acontecer dentro do processo da ação de improbidade? Se é o Ministério Público que ajuiza, que oferece a ação, essa pessoa jurídica interessada, ela vai figurar, ela vai ser intimada para ingressar na lide, para ingressar no processo, como assistente simples. E ela vai acompanhar o processo do início ao fim, desde quando ela foi convidada a ingressar. Então, começa a ação de improbidade administrativa, já no mesmo ato em que vai se determinar a citação do réu da ação de improbidade, já vai se determinar também a intimação da pessoa jurídica interessada para que ela diga se tem interesse em ingressar na ação de improbidade na qualidade de assistente. Tá? Geralmente, sim, eles ingressam e vêm para a ação de improbidade para acompanhar o que está acontecendo. Quando é a pessoa jurídica interessada que ajuiza a ação e não o Ministério Público, o que acontece é que o Ministério Público obrigatoriamente, né, o que ele faz? Ele ingressa na lide como custos legis. Então, quando eu tenho a ação ajuizada pela pessoa jurídica interessada, eu tenho quando é a pessoa jurídica interessada que ajuiza a ação de improbidade, o Ministério Público fica como custos legis. Quando é o Ministério Público que ajuiza a ação de improbidade, a pessoa jurídica interessada é convidada a entrar na lide como assistente simples. O detalhe interessante aqui é que, se a pessoa jurídica interessada começa a ação e quer desistir dela. Então, por exemplo, pega aquele exemplo que tu me falou da servidora, tá? Então você imagina o seguinte: muito provavelmente não foi ajuizada a ação de improbidade contra ela, porque ela deve... Vamos imaginar o seguinte: pode ser que as administrações que estiveram ali quando se descobriu esse ato de improbidade não quiseram levar isso adiante, a ação de improbidade, porque sabiam que ela ia perder o cargo, coisa assim. Então deixaram isso em banho-maria. Mas imagina o seguinte, que em determinado ponto, imagina na próxima eleição, muda, tá? E a oposição assume a prefeitura. E ela tem conhecimento dessa situação, e então ela vai ajuizar a ação de improbidade contra essa servidora. Agora imagina o contrário, tá? Imagina o contrário. O ato de improbidade dela foi descoberto enquanto a oposição mandava ali, tá? E ajuizaram a ação de improbidade. Agora ganhou quem é parceiro dela.
E aí acertou com ela, eu retiro a ação de improbidade. No que eu assumi, eu retiro. A pessoa jurídica interessada pode desistir de uma ação de improbidade administrativa? Não pode. Por quê? Se a pessoa jurídica interessada desistir, ela sai da lide, mas o Ministério Público continua com a ação de improbidade. Tá? Então, aqui é um outro ponto interessante, que às vezes os manuais não colocam isso nesse tipo de letra. A ação de improbidade administrativa é uma ação que não admite desistência. Tá? É aquele tipo de ação, como as ações constitucionais do Supremo, que você perde a ação para a corte, você ajuiza e perde ela, não consegue mais desistir. O Ministério Público não pode desistir e a pessoa jurídica interessada, mas o Ministério Público pode fazer acordo, tá? E a pessoa jurídica interessada, se tentar desistir, ela pode sair da lide, mas o Ministério Público vai continuar com a ação de improbidade administrativa. Tá? Então, quem que pode ajuizar a ação de improbidade? Ou o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. Se o Ministério Público ajuiza a ação de improbidade administrativa, a pessoa jurídica interessada é convidada, ela é intimada para vir para dentro do processo como na qualidade de assistente. E pode querer ou não. Ela pode dizer não, não vou. Ou ela pode vir, porque qual que é o objetivo de chamar a pessoa jurídica interessada para ela vir para a ação de improbidade? É ela ter conhecimento de que a ação de improbidade existe, ela ter conhecimento, por exemplo, de um bloqueio cautelar de bens e fazer a ação de ressarcimento daquela responsabilização civil por fora. E fazer a responsabilização administrativa também. Abrir a sindicância, o processo administrativo, se ainda não foi feito. Mas também... Oi? Ela tem que fundamentar essa saída? A pessoa jurídica? A de desistência? Isso. Não. Ela simplesmente pode dizer, não tem mais interesse em prosseguir com a ação de improbidade. Mas aí o grande detalhe, o juízo não vai deferir a desistência. Ele vai dizer o seguinte, então, você está saindo da ação de improbidade administrativa, se quiser continuar na qualidade de assistente, continua, se não pode se retirar, mas o Ministério Público é que vai tocar a ação a partir de agora. A ação não para, nós não temos como desistir e dizer assim, homologo a desistência e baixar os autos, como acontece no civil. Não, a ação de improbidade, uma vez começada, ela tem que ser julgada procedente ou improcedente, ou ela tem que parar no juízo de admissibilidade, ali logo no início. Mas desistir, como homologo da existência, acabou para todo mundo? Não. Por quê? Porque o legislador sabia que a ação de improbidade em algum momento ia ser usada com fins políticos, ou de pressão, ou mesmo de vingança. Então você pensa assim, mudou o partido na prefeitura. Agora, esse grupo que assumiu, ele vai perseguir os servidores que eles sabem que são do partido contrário e vai usar para isso as ações de improbidade. Então, o legislador sabia que isso podia acontecer. Por isso o Ministério Público está do início ao fim como custos legis, por isso não se pode desistir. Né? Então, tem esse a gente chama de mecanismo de proteção aqui na LIA, na ação de improbidade administrativa. Então, quem que pode ajuizar? O Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. Quem pode ser réu? Né, que a gente viu ali no artigo 2º. O agente público, né, e, excepcionalmente, o agente público e terceiros, quando se conseguir identificar o particular que concorreu para a prática do ato de improbidade, que induziu o ato de improbidade ou que se beneficiou do ato de improbidade. Então, a gente pode ter como réus na ação de improbidade um agente público sozinho ou um agente público e terceiro. O que a gente não pode ter são apenas terceiros, apenas particulares no polo passivo, porque o STJ entende, né, que o particular sozinho não pratica ato de improbidade administrativa e, portanto, ele não pode estar sozinho no polo passivo da ação de improbidade administrativa. Outro ponto que a gente precisa ver aqui,
antes de olhar para quais são os atos de improbidade, a gente precisa pensar basicamente como que se dá esse jogo, né, na improbidade administrativa, que a gente chama assim, dentro dessa temática da improbidade, você está dizendo assim, quem pode ajuizar? O Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. E quem pode ser réu é o agente público ou agente público e terceiros. Se eu tenho uma legitimação que é concorrente para o ajuizamento da ação de improbidade, o Ministério Público é o legitimado universal, a pessoa jurídica interessada é o legitimado circunstancial, o que acontece se os dois ajuizam a ação? Um de cada lado. Então, por exemplo, assim, o Ministério Público, que você sabe, né, que o Ministério Público ele pode agir de ofício nesses casos, ele pode instaurar, ter conhecimento do ato de improbidade. Aqui, a Lia vai dizer o seguinte, né? Ali no artigo 16, ele vai dizer o seguinte, vocês podem estar vendo aqui, ó, que o caput do 16, ó, havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou a Procuradoria do órgão para a decretação do sequestro dos bens do agente ou de terceiro que ilicitamente tenha causado dano ao patrimônio público. Então, a ideia da Lia é assim, no âmbito daquele setor da administração que foi identificado o ato de improbidade, está acontecendo um PAD, está acontecendo uma sindicância, e quando então aquele órgão ele percebe que é um caso de improbidade, ele manda tudo para o Ministério Público fazer ação de improbidade administrativa. Essa era a ideia da Lia em 1992. De lá para cá, mudou muita coisa dentro de como o Ministério Público atua. Então, o Ministério Público ele tem conhecimento, às vezes, dos atos de improbidade que acontecem dentro da administração por denúncia anônima, por denúncia identificada, por expedição de ofício do Ministério do Tribunal de Contas. Ele tem, às vezes, conhecimento antes do próprio órgão. Então, ele pode ajuizar uma ação de improbidade e a pessoa jurídica interessada pode também ajuizar a mesma ação de improbidade administrativa. O que a gente tem aqui, se isso acontecer ao mesmo tempo, de forma concomitante? A gente tem uma espécie de litispendência, né, lá do processo civil. Claro que o sujeito não vai ser sancionado duas vezes pelo mesmo ato de improbidade administrativa, né? Isso é um bis in idem, a gente não pode permitir que isso ocorra. O que a gente vai fazer? Quando estiver presente esse tipo de situação, identificado que se trata do mesmo ato de improbidade, que tem que cuidar, porque de repente a ação do Ministério Público tem 3 atos de improbidade e a que a pessoa jurídica interessada ajuizou tem um ato ímprobo. Tá? Então, se for identificado que é o mesmo ato de improbidade, que é a mesma conduta, vai valer a primeira ação ajuizada. Então, eu não tenho hierarquia entre se foi o Ministério Público ou se foi a pessoa jurídica interessada. Então, se a pessoa jurídica interessada ajuizou primeiro, eu tenho ali uma espécie de litispendência. E a partir dessa espécie de litispendência que a gente vai definir quem que vai ser a primeira. É a litispendência do processo civil. O problema é que isso se viu nas ações de improbidade da Lava Jato. O problema é que, assim, a União, ali na Lava Jato, a União ajuizou muitas ações de improbidade administrativa. Porque tem o seguinte, né, gente? Quem oferece ação de improbidade, como eu disse antes, a Abigail não estava ainda, eu disse antes que a improbidade administrativa surfou na onda da Lava Jato, né? De 2013 para frente. E surfando na onda da Lava Jato, quem ajuizava essas ações de improbidade surfava na crista da onda, né? Então estava lá no Jornal Nacional, papapá. A AGU quis, em determinado momento, a AGU é a representação judicial da União, a AGU, em determinado momento, ela quis surfar nessa onda também. E aproveitar aquilo que só o MPF estava tendo, que era os louros pelo combate à corrupção na Lava Jato. Então, a AGU, o que ela fez? Ela criou grupos focais internos, e um grupo focal só para a Lava Jato, para fazer as ações de improbidade. E ela conseguia surfar na onda e dizer, olha, a AGU também está fazendo combate à corrupção.
que acontecia? Então pegava lá a condenação, os contratos do Grupo Odebrecht. Então a União ajuizou ali a maior ação de improbidade administrativa da história, tá? Contra Marcelo Odebrecht, Odebrecht Construções e tal. Todo o pool do Odebrecht, lógico, com os agentes públicos envolvidos, né? Então ali tinha aqueles diretores de operações da Petrobras, aquela galera toda que eram os agentes públicos. O valor da ação, 747 bilhões, uma coisa assim. Só que aí o que acontecia? A União era uma das pessoas jurídicas interessadas, porque a outra era a Petrobras. Então imagine assim, na Lava Jato você teve danos contra quem? Contra a Petrobras. Mas quem é mantenedor da Petrobras? A União. Então eu tinha duas pessoas jurídicas interessadas. Então a União ajuizava a ação de improbidade. E aí o Ministério Público era intimado para custos legis, né? E a outra pessoa jurídica interessada, a Petrobras, era intimada para dizer se tinha interesse de vir aqui na lide da União como assistente simples. E a Petrobras dizia sim. E a Petrobras olhava a ação e dizia sim. Logo em seguida vinha uma petição. Só que a União esqueceu de colocar um negócio. A Petrobras faz jus a um dano moral coletivo aí de R$1 bilhão. E aí? Agora a gente volta lá para o processo civil. Eu admito que o assistente possa mudar pedido e causa de pedir? Ou não? E a resposta é não. Então eu tenho uma litispendência se um ajuiza antes do outro? Tenho. Mas eu tenho que cuidar com a amplitude dos pedidos. Por quê? Porque começa a vir para dentro dessa ação primeira que foi ajuizada pedido para mudar o pedido. Peraí, a União esqueceu disso. Ou, quando o Ministério Público ajuizava essas ações, a União vinha na sequência dizer eu aceito, quero entrar como assistente, e dizer só um pouquinho. O detalhe é que o Ministério Público quantificou errado o dano ao erário. Não é 300 milhões, são 800 milhões. E dá para mudar o pedido? Não dá para mudar o pedido. E aí começou a se estabelecer dentro desse esquema da legitimação concorrente, porque a legitimação concorrente ela é ótima, né? Mas ela causa esse tipo de problema processual. Então, esses pedidos começaram a chegar nas ações de improbidade, e então o TRF da 4ª Região começou a decidir isso. E o TRF disse sistematicamente em todas, calma lá. Então, a ação foi ajuizada pelo Ministério Público, a União disse quantificou um dano a menor. União, você entra aqui como assistente simples, você, a partir desse momento da entrada como assistente simples, você pode requerer prova, recorrer, fazer tudo, exceto mudar o pedido. Então, se você acha que há um dano a ser ressarcido a menor, ajuiza a atuação de ressarcimento por fora. E assim disse também para a Petrobras, quando a Petrobras pediu o dano moral coletivo na ação de improbidade que a União ajuizou e não pediu. Petrobras, cobra isso por fora. O detalhe que para nós é importante, que daí eles cobram isso aqui em prova para o Ministério Público Federal muito, prova da AGU muito. A ação a ser proposta por fora não é mais ação de improbidade. A ação de improbidade só posso ter uma para a mesma conduta. A ação a ser complementada por fora, se a União quer complementar o valor, né, o MP quantificou em 200 milhões, é 500. Se a Petrobras quer cobrar o dano moral coletivo porque os acionistas dela nos Estados Unidos estão entrando com ações lá porque a corrupção derrubou o valor das ações, ela tem que fazer isso em ações por fora, ou seja, em ações que são a parte da ação de improbidade. E não são outras ações de improbidade, são ações de ressarcimento. E aí o grande problema, nas ações de ressarcimento, eu não tenho bloqueio de bens, que eu tenho aqui na ação de improbidade. A ação de ressarcimento não me leva à suspensão dos direitos políticos do envolvido, como eu tenho aqui na ação de improbidade. A ação de ressarcimento só devolve o dinheiro. Nada mais do que isso. Não tem nem o pagamento da multa civil que a gente tem aqui. Então, essa legitimação concorrente, ela é muito boa, ela é muito bonita, ela funciona muito bem,
para não permitir que os atos de improbidade fiquem sem corrigenda. No entanto, processualmente ela causa um baita problema nesse tipo de situação de os três quererem coisas diferentes, no caso União, Petrobras e Ministério Público. Então aquele que ajuiza a ação de improbidade primeiro, ele delimita o objeto da ação de improbidade administrativa. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho, tá? Como ali no caso da Lava Jato, para o mesmo agente público, uma conduta que pode dar ensejo a um tipo de ação de improbidade do Ministério Público, um tipo de ação de improbidade da pessoa jurídica interessada, a União, e um tipo de ação de improbidade da outra pessoa jurídica interessada, a Petrobras. O que vale? Imagina que as três ajuizaram a mesma ação. A primeira ajuizada. E aquela primeira ação ajuizada delimita o objeto e o pedido. Então, a causa de pedir e o pedido. Né? Porque causa de pedir, vocês lembram da prática ali, que vocês devem estar fazendo ela, a causa de pedir é colocar o quê? Os fatos no direito, né? E montar isso juridicamente. Pegar a linguagem coloquial que o sujeito te diz, traduzir isso numa forma jurídica e acoplar no direito. Então, a causa de pedir e o pedido estão delimitadas por aquela primeira ação de improbidade. É aquilo que vai correr de improbidade administrativa. Agora, se faltou dano, se faltou pedido de dano moral coletivo, né? Bom, aí, para não causar o tumulto processual naquela ação de improbidade, as pessoas jurídicas interessadas que acham que precisam complementar dano, pedido, fazem suas ações por fora, fazem ações específicas, fazem ações próprias, que são ações de ressarcimento. Tá? E aí você vai dizer assim, professor, mas então por que eles esperneiam tanto se eles vão poder recobrar o dinheiro? Porque a ação de ressarcimento, primeiro, não tem a mesma visibilidade que a ação de improbidade administrativa, porque esse nome improbidade administrativa, a gente falava lá no começo, eu e a Aline dizíamos isso, a Abigail lá no começo, a ação de improbidade administrativa, quando tu junta político, a palavra político, a palavra improbidade, está feito o leque, né? Então não precisa dizer mais nada, o sujeito já é culpado e a gente já fez o pré-julgamento. Então, a ação de ressarcimento não tem essa mesma força que a ação de improbidade, não tem as mesmas sanções e não tem também o mesmo prestígio no combate à corrupção. Então, você ajuizar uma ação de ressarcimento é simples. É um ressarcimento, o servidor recebeu indevidamente uma verba, agora ele tem que devolver. Né? Mas a ação de improbidade é outra coisa, é uma coisa muito maior. A ação de improbidade administrativa é um canhão, né? Que te tira os bens, te tira os direitos políticos, suspende, né, por um tempo, te faz pagar, devolver toda a grana e ainda pagar uma multa civil. E ainda perder o cargo ou a função se você ainda estiver nele ou desenvolvendo outra função na administração. Eu sempre digo que fora do penal não existe nenhum outro diploma legal, nenhuma outra lei que tenha sanções tão severas quanto a lei de improbidade administrativa. Vocês devem ter visto, e eu já estou encerrando, vocês devem ter visto que essa lei está para mudar. Né? A lei de improbidade administrativa está por sofrer uma mudança, já foi aprovado na Câmara, agora vai para o Senado, porque houveram 2 substitutivos na Câmara, vai para o Senado olhar esses substitutivos, depois vai para a sanção presidencial. E a lei de improbidade que está saindo de lá é bem mais branda. Daí vocês vão dizer assim, condescendente com a corrupção? Talvez, mas muito em função, sim, ela é mais branda, talvez ela vai dialogar mais com a corrupção, mas isso tem uma razão. E a razão é aquela que eu te disse antes, Aline. A gente não pode permitir que se deturpe o sentido da LIA, senão a gente perde o comando. A gente perde as rédeas da lei de improbidade. Quando o Ministério Público optou por fazer isso, optou por surfar com ela na onda da Lava Jato, optou por desdenhar de algumas prerrogativas que a gente vai ver, né? No sábado que vem a gente faz mais um encontro, é o último, né, gente? Mas eu quero ver se durante a semana eu coloco ali
gravações sobre a lei da improbidade em cotejo com a nova lei. Quando o Ministério Público optou por fazer esse jogo, ele deturpou a lei. E aí, quem que são os principais interessados que a lei de improbidade seja assim ou assado? Os políticos. E quem que faz as leis? Os políticos. Então, essa ofensiva do Ministério Público acarretou no Congresso uma ofensiva contrária. Vamos mudar essa lei. E ela está vindo mais branda por isso. Ela está vindo mais branda como resposta a uma desvirtuação da lei que o Ministério Público fez. Tá? Eu, pessoalmente, não acho que fosse preciso atualizar a lei da improbidade. Lei se atualiza na rua. Tá? A gente domina a interpretação jurídica para isso, para não precisar fazer uma lei por ano. Tá? Então tem a interpretação. A lei é lá de 1992. Sim, não tem problema nenhum. A gente interpreta com os olhos de 2021. Agora, dizer que a lei está velha e por isso ela precisa mudar, não. Eles estão mudando a lei e tornando mais branda para se autoproteger. Para se autoproteger. E se o MP, o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais não tivessem investido contra as prerrogativas, contra a presunção de inocência aqui no juízo de admissibilidade, que eu vou explicar para vocês na semana que vem, isso não teria acontecido e não teria essa necessidade de autoproteção que eles identificaram. Mas é um movimento contrário, assim, de autoproteção mesmo do Poder Legislativo, né? Principalmente do Poder Legislativo, porque imaginem o seguinte, né, que nessa época aqui de pandemia, se no ano que vem, ou a partir do ano que vem, os ministérios públicos e os tribunais de contas quiserem esticar a corda para as contratações desse período aqui, olha, o que a gente vai ter de ação de improbidade não vai ser pouco, vai ter trabalho, viu? O bom é que vai ter trabalho, né? Para a gente trabalhar nessa área, porque se apertar aqui, apertar um pouquinho nas contratações que estão sendo feitas agora no período da pandemia, olha, vai ter trabalho. O Tribunal de Contas e o Ministério Público vão ter muito trabalho. Então, para a gente fechar, a lei de improbidade, ela é boa, é ótima, é maravilhosa, é uma lei necessária em todo e qualquer Estado de direito democrático, porque o Estado tem que ser o primeiro interessado em que seu agente seja seja probo, não seja ímprobo, né? O Estado tem que ser o primeiro interessado em que o seu agente público dê o exemplo de probidade, dê o exemplo de honestidade, dê o exemplo de eficiência. Então, a lei de improbidade administrativa, tem muita gente que diz que ela é um abuso. Não, ela não é. Ela tem uma preocupação claríssima com o servidor público ser o exemplo, né, de agente. Agora, nós temos que cuidar com o uso político da ação de improbidade administrativa, com o uso da ação de improbidade como vingança, com o uso da ação de improbidade sem que exista improbidade administrativa, que a gente chama isso de ações de improbidade sem justa causa, né? Porque, por exemplo, se o Ministério Público sabe que o entendimento do STJ é no sentido de não permitir só particulares no polo passivo, por que ele continua ajuizando ações de improbidade só com particulares no polo passivo? Tá? Quando ele aposta nisso, ele pode estar dizendo, eu vou tentar constranger o juízo a mudar de entendimento. Mas ele também pode estar apostando em continuar se valendo de um instrumento que determinou essa autoproteção que a gente está vendo aqui agora, nessa mudança de lei. Tá? E aí, se vocês me perguntarem, é verdade, professor, eu li que a lei vai ser mais branda, vai facilitar a corrupção? É verdade, sim. É verdade, sim. Ela vai dificultar um pouquinho o processo, os atos de improbidade vão diminuir de amplitude, essa legitimação concorrente está sendo repensada, então ela vai ficar, assim, mais atrativa para o réu da ação da improbidade administrativa. Tá? É um movimento natural, né, gente? Por quê? Porque quem faz as leis são os principais interessados aqui
em que a improbidade administrativa seja, assim, mais capenga, né, de que ela não tenha tanto alcance. É um movimento de autoproteção, né, daquele sistema de freios e contrapesos que a Constituição traz. Então, o Ministério Público puxou, esticou a corda na ação de improbidade com umas interpretações absurdas. Sim, isso acarretou esse movimento contrário de autoproteção. Eu vou tentar, meninas, nessa semana, colocar aulas gravadas ali. Eu peço desculpa porque essa semana foi corridíssima de rematrícula. Eu passei a semana inteira montando grade para aluno. E não que isso seja um problema, eu adoro fazer isso, adoro ajudar. Mas toma um tempo danado, né? E até a Aline tá com um protocolo de quebra de pré-requisito lá que eu não consegui nem olhar ainda. Então, foi uma semana super corrida. A gente está correndo também com outros projetos internos ali de reposicionamento do curso, né? De recolocação da IMED no mercado, uma série de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então tá uma fogueira ali, tá um turbilhão, né? E o coordenador está perdido ali. Então eu vou tentando resolver os problemas das grades de vocês, dos protocolos, e ao mesmo tempo tendo 5, 6, 7 reuniões por dia, cada uma de 30, 40, que tomam quase todo o tempo, né? Então, acabou que eu não consegui. Eu coloquei os materiais ali, vocês viram, vou colocar mais essa semana e vou gravar umas pílulas assim sobre temas determinados, né? Esses que a gente falou aqui essa manhã, e também sobre o tema de licitações ali que eu acho que é importante. E vocês viram que eu coloquei o material lá também de estado de necessidade administrativo. É outro tema que não vinha à tona, tinha uns 50 anos no direito administrativo. Ninguém mais falava em estado. Aqui no Brasil nunca se falou em estado de necessidade administrativa. O que a gente conhece aqui de estado de necessidade é do penal, lá que a gente estuda como excludente lá, lembram? Vocês vão lembrar que é lá do começo também. Mas estado de necessidade administrativa a gente nunca tinha visto. Aí veio uma pandemia. Ninguém mais falava em interesse público, ninguém mais falava em nada disso. Aí veio uma pandemia. E nessa pandemia começa uma corrida de fecha isso, fecha aquilo, município decretando coisa diferente do estado, decretando coisa absurda. E aí começa a ver, peraí, mas o que regula esse troço aqui? Estado de necessidade administrativa. Lei 13.979 de 20, né? A lei federal aquela. E aí as repercussões disso hierarquicamente abaixo. Então, é um tema também que a gente precisa compreender agora. Primeiro, porque ele deve ficar aí mais um ano, pelo menos, na pauta. E segundo, porque chamou de novo para uma discussão aqui no Brasil no direito administrativo, que é a discussão do pacto federativo. O que cada ente pode fazer dentro das competências concorrentes ali do artigo 23 da Constituição, né? Então, vou tentar alimentar isso lá também, tá bom? Para vocês duas, um bom fim de semana. Aproveitem aí para namorar, ficar embaixo das cobertas, enfim, né? Aproveitar os filhos, se vocês têm um namorado, enfim. Que com esse tempo aí, né? Coberta, quem tem oportunidade de ter um foguinho de lareira ou de fogão, ótimo. Aqui no apartamento não tem, só aquecedor. E um pinhão, alguma coisa, um vinhozinho. Festa de São João também. O meu filho está tendo a festa online de São João aqui do lado. Dá para fazer um quentãozinho também, né? Então, meninas, um beijo, um abraço, um bom fim de semana. Vamos conversando ali pelo nosso grupo, tá? E fiquem bem aí. Tchau, professor. Obrigada. Tchauzinho.